Então, uma das coisas que mais me... Vou compartilhar a tela com vocês aqui também. Que mais me atrai em estudar bioética é a possibilidade de a gente estudar medicina e muitas outras coisas, né? Afinal, como diz já repeti para vocês isso aqui, um colega médico da Universidade do Porto, né, o professor Abel Salazar, não tem nada a ver com o ditador de Portugal, embora também seja português, ele diz que aquele que só sabe medicina, nem medicina sabe, né? Então, a gente precisa aprofundar algumas coisas e a bioética, os cuidados paliativos, eles trazem à tona muito daquilo que nós precisamos saber de fundamentação ética e filosófica. Que muitas vezes, quando a gente discute com colegas médicos, a sensação que a gente tem é que não tem absolutamente nenhuma formação na área, e que é uma coisa natural, porque a nossa universidade, o nosso curso normalmente não privilegia essa formação, mas eu acredito que aqueles que vão lidar com a morte, né, que é o nosso caso, precisam, e muito, ter uma boa formação humana e, de preferência, uma boa formação filosófica. Montaigne, né, um filósofo francês, ele já dizia que toda filosofia nada mais é do que uma preparação para o momento da morte, né? A gente passa a vida descobrindo filosofias para se preparar para o momento derradeiro. E durante um curso de medicina não há nada mais próximo de nós do que a morte. E essa forma como nós lidamos com essa morte, né, como que nossa sociedade, que é uma sociedade bastante hedonista, bastante imediatista, como nós lidamos com a questão da morte, como é que nós construímos uma imagem positiva dela? Pode parecer um pouco paradoxal quando a gente fala para profissionais da saúde construir uma imagem positiva da morte. Mas uma coisa que eu já falei para vocês, que eu tenho muito claro na minha cabeça, é que em momento algum, durante o exercício de nossa profissão, em qualquer área da saúde, a gente lida, ou a nossa briga é contra a morte, né? A nossa briga ela é contra o sofrimento. A morte é inevitável, a gente brinca que só existe uma forma de não morrer, não nascer, né? Para a gente é tarde demais. Então, sendo inevitável, por que essa imagem tão negativa? Então, essa compreensão da nossa finitude, né? Esse momento de tomarmos decisões e escolhas, de como será que nós vamos lidar com essa finitude, também vai definir que tipo de profissional nós queremos ser. Que tipo de profissional nós seremos quando nós vamos lidar com o momento final nosso ou de nosso paciente. Seremos aqueles profissionais que se armam, né, belicamente para lutar a qualquer preço, ou seremos aqueles profissionais humanos que entendem que a finitude não diminui a nossa dignidade? Ao contrário, né? A finitude é parte da dignidade humana, porque se assim não fosse, se não morrêssemos ou não sofrêssemos, ou se não adoecêssemos, não haveria necessidade de médicos e profissionais da saúde, cá não estaríamos a esse momento discutindo sobre bioética, porque não seria necessário a nossa existência. Então, se não fosse somente por esse motivo, precisamos entender que morrer não diminui a nossa dignidade. Ao contrário, né? A maneira como morremos diz muito sobre o conhecimento humano e a capacidade da sociedade em que vivemos de lidar com as suas frustrações. Então, já adiantando, vamos dizer assim, dando um spoiler, né? Eu, pesquisando sobre isso, acredito muito que para fundamentar o que nós entendemos por cuidados paliativos e cuidados bioéticos em medicina, a gente precisa rever o que a morte significa para a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade ocidental, que é da onde a gente fala. Eu não tenho nem formação nem capacidade para absolutamente falar sobre outras visões de mundo sobre a morte, né? Em sendo assim, vamos começar a falar um pouquinho hoje, né, sobre a morte. Vamos delimitar um momento específico, porque senão é uma história da humanidade muito longa. Então, nós iniciamos, principalmente no Ocidente, definindo uma data para estudar a morte, né? Já que seria impossível a gente revisar toda a história da morte. Então, assim, a gente define a Idade Média, né, como o início dessa viagem sobre a morte. Vai ser bem breve, mas, como a Nelane já tinha me pedido, eu vou recomendar um livro chamado A História da Morte no Ocidente, de um sociólogo e filósofo francês chamado Philippe Arrier, da escola discípulo de Foucault. E esse livro, para mim,
fenomenal, né? Existe, na minha dissertação de mestrado, existe o antes e o depois de ter esse livro em mãos. Não é um livro fácil de conseguir, mas aqueles que tiverem a oportunidade, chama Philippe Arrier, A História da Morte no Ocidente. Lá isso está muito mais bem descrito, mas vamos fazer vamos dizer assim, a nossa viagem muito rápida agora sobre essa questão da morte. E como é que nós morríamos na Idade Média? Lembra que eu estou falando de Idade Média? A gente está falando até 1.400 ou 600 anos atrás, numa história da humanidade de 5.000, 7.000 anos, não é tanto tempo assim. A morte na Idade Média era algo extremamente esperado, inevitável e bastante próximo das pessoas. Quem tiver a oportunidade de ler livros de história, ou mesmo esse do Philippe Arrier sobre a Idade Média, vai ver que não se desprezava ou se escondia a morte, ao contrário, né? Quando havia um moribundo no quarteirão ou no bairro onde você morava na cidade, haviam convites para que as crianças, né, da rua ou do bairro, os vizinhos, né, vamos dizer assim, comparecessem ao quarto do moribundo para enxergar a morte. 600 anos atrás, né? A gente imagina o que mudou tanto. Alguém conceberia hoje em dia você levar uma criança até uma UTI, por exemplo, a gente não morre nem mais em casa, para ver os momentos da morte das pessoas. E essa participação dos vizinhos, das crianças, era extremamente era participativa mesmo, né? Nos momentos que antecediam o óbito. Havia toda uma ordem social envolvida com essa forma de lidar com a morte, já que a própria morte ela faz parte dessa ordem, fazia e faz, né? A gente usa o termo no passado, mas é uma maneira errônea de aplicar, porque ainda faz parte da nossa ordem social vir a morrer. Mas naquela período da história humana, vamos dizer assim, não havia essa vergonha da morte, né? O moribundo ele morria no seu próprio quarto, junto da sua família, não tinha dramas ou desespero. Curiosamente, para vocês terem uma ideia, importava até muito pouco aonde a gente ia enterrar esse moribundo. Hoje em dia a gente vê verdadeiras brigas, né? Verdadeiras construções palacianas em cemitérios, em lápides, etc., nos túmulos, né? Essa questão do enterro depois da morte, que era uma parte natural da vida em sociedade, ela importava muito pouco. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, que as pessoas eram enterradas, a gente chamava de enterros ad sanctus, assim, você enterrava em locais santos, próximos à igreja, etc., em tumbas coletivas, em subsolo das igrejas, né, as famosas criptas das igrejas, e são os terrenos sagrados. E isso não é tão distante da gente assim, né? São sepulturas comuns. Existem exemplos interessantes. Quem já foi lá reconheceu a foto, né, em Minas Gerais. As igrejas mineiras, as cidades históricas de Minas, se vocês um dia que tiverem, quem já teve oportunidade talvez tenha reparado, quem nunca foi, o dia que for, repare, olhe para o chão das igrejas de tábua, então vocês têm uns números e alguns localizações no chão da igreja, que é onde você levanta as tábuas e estão as sepulturas em comum, né? São os famosos enterros ad sanctus. E, para vocês terem uma ideia, a maior parte das cidades da Idade Média, e mesmo as cidades mais antigas aqui no Brasil, quem conhece algumas cidades antigas, quem já teve curiosidade, que quando a gente vai lá, a gente nunca olha isso, né? Até porque a gente lida mal com essa questão da morte e do morrer hoje em dia. Mas quem conhece, por exemplo, Paraty, no Rio de Janeiro, sabe que o cemitério é bem no centro histórico, né? Agora está afastado um pouquinho, esconderam um pouco, era pequeno, mas era bem no centro. Em outras cidades europeias, por exemplo, que conservam uma arquitetura da Idade Média, os cemitérios não eram afastados. E por que não eram afastados? Porque os cemitérios eram o que a gente hoje em dia chamaria, assim, vamos dizer, de um centro de eventos, né? Eles eram centros de visitação, era ali que se faziam as feiras, era ali que se faziam as reuniões, ali que se decidia o futuro da cidade, era ali que se faziam bailes, porque a morte era uma coisa inerente, todos nós lidávamos com ela nessa época muito bem, e morrer e continuar próximo à cidade era uma coisa natural. Então, as famílias iam lá e faziam as suas feiras, faziam suas reuniões dentro do cemitério, né? A gente hoje em dia acha que é muito moderno ser gótico, né? De ver jovens ir ao cemitério, isso era uma coisa extremamente comum, né, na Idade Média. Agora, pouco a pouco, a morte começou a envergonhar a gente, né? A gente começou a ter vergonha dela, né? A gente começou a percebê-la como algo que talvez não fosse tão natural. É óbvio que não se pretende fazer um inventário sobre toda a história filosófica da humanidade, mas isso tem claramente uma relação com o crescimento do individualismo, com a questão da queda, vamos dizer assim, de uma sociedade mais voltada para uma fé religiosa,
né? Você começou a abrir mão dessa questão de que a morte faria parte natural da vida humana. Começou a se olhar para ela como uma fraqueza, né? A gente pode acompanhar essas mudanças, quem gosta de história, e aí a Igreja Católica, sem nenhum tipo de preferência por um culto ou outro, não é isso, mas é uma questão histórica, né? Na Idade Média, a força que a Igreja Católica tinha e ainda tem. Então, a partir, por exemplo, do Concílio de Rouen, que foi em 1231, é que a Igreja proibiu que festas e bailes fossem feitos no cemitério, né? Bem como jogos e disputas das cidades ocorressem lá. Então, com essa queda do poderio da igreja e a ascensão da ciência, há um afastamento dessa morte. Primeiramente, como caráter sanitário, né? A justificativa que a humanidade vai encontrar é que ela vai tirar os cemitérios de dentro da cidade, porque, do ponto de vista sanitário, aquilo não seria bom para a população. Então, os cemitérios são colocados distantes. Posteriormente, quando a gente tem a ascensão da classe burguesa, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a sociedade tecnológica, as sepulturas passam também a ser individuais, né? A gente passa a ter uma sociedade muito mais individual, ao contrário da Idade Média, onde cada um funcionava dentro da sua área de atuação, vamos dizer, se era camponês, seria camponês, era nobre, seria nobre, mas as coisas se interligavam, um interdependia do outro. Nós passamos a ter uma sociedade muito mais individual, e isso reflete, inclusive, nas questões de sepultura. A gente tem endereços, sepulturas isoladas, construções de mausoléus, etc. E aí, mesmo dentro dos locais onde a morte deixou de acontecer, por exemplo, dentro da casa das pessoas e passou a ocorrer dentro dos hospitais, mas mesmo dentro desses hospitais, a morte ela começa a ser negligenciada, né? A morte ela começa a ser escondida, né? Todo mundo aqui talvez já tenha passado um estágio, ou pelo menos passado em frente a um hospital, já deve ter visto que por onde se retiram os corpos do hospital, não se retira pela porta de entrada do hospital, né? Se retira por uma saída lá atrás, que vai dar na morgue, que é escondida, que passa pelo estacionamento onde ninguém vê, né? Lá por trás. Isso por quê? Porque mesmo sabendo que no hospital se morre, a gente tenta esconder. Nós diminuímos toda essa questão de demonstrar a morte, até nos féretros, né? Aqui nas cidades menores ainda existe aquela coisa de ir ao cemitério, você vê a fila dos carros. Em cidades maiores você já não percebe mais isso, né? Então, foi se afastando progressivamente essa forma de lidar. Isso é uma ilusão, né? É uma ilusão proporcionada muitas vezes pela própria questão da crença científica que nos permite, vamos dizer assim, pensar na possibilidade de sermos imortais. E, finalmente, chegamos na nossa contemporaneidade, onde existe um paradoxo tremendo, né? Porque, ao mesmo tempo que encaramos a morte como algo que não pertence a uma sociedade que nós vivemos, uma sociedade hiperveloz, né? Nós temos pressa para tudo o tempo todo, e aí, com isso, a gente precisa fazer muita coisa, e muitas vezes o que nós precisamos fazer, que gostaríamos de fazer, vamos dizer assim, que é aproveitar a nossa própria vida com a nossa família, com mais tempo, a gente vai jogando isso para frente numa velocidade em que a gente começa a pensar, eu agora não consigo, eu sempre brinco com os alunos em sala de aula, né? A gente sempre acha que vai haver uma recompensa futura, né? Eu agora não consigo estar com a minha família, mas eu estou fazendo isso daqui porque no futuro isso será importante para mim. Então, quando ainda havia, espero que volte, aulas presenciais, eu brincava com eles, eu falava assim, o que leva você a estar aqui assistindo uma aula de neuro, um indivíduo falando, por exemplo, sobre neuroanatomia do terceiro ventrículo, quando você podia estar na praia, né? É a expectativa de que aquilo no futuro te trará um prazer e te dará um ganho e um retorno. Mas que para eu ter essa expectativa de que o futuro me dará esse retorno, eu tenho que afastar uma coisa que é muito óbvia, que eu posso sair daquela sala de aula e morrer atropelado na esquina da faculdade. Ou posso morrer de tédio dentro daquela aula também, né? Na aula de anatomia de terceiro ventrículo é sempre um pouco tediosa. Então, eu não posso acreditar nisso. Embora isso seja verdade o tempo todo, não morrer de tédio, né? Mas morrer atropelado na esquina, tudo bem. Embora isso seja verdade o tempo todo, eu preciso afastar isso, porque senão como é que eu vivo? Se eu estou afastando todas as coisas que me dão prazer em nome de uma coisa que eu vou ganhar a recompensa dela só lá no futuro, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na loteria, quando eu trabalhar muito e juntar o dinheiro, e aí eu vou aproveitar. Mas quem garante isso? Que garantia temos de que a gente vai chegar lá? Essa pergunta pode parecer uma coisa boa e muitas vezes a gente fala, não quero pensar nisso. Por que a gente não quer pensar nisso? Porque isso dói, né? Isso machuca. Como que nós lidamos com essa morte?
Mas é exatamente isso que a gente precisa perguntar, né? Heidegger dizia, sobre aquilo que eu não quero falar, é sobre isso que eu devo falar, que eu preciso falar, né? Eu tenho que colocar isso para fora de alguma forma. E a gente não está lidando com isso, a gente cria um paradoxo total. Eu não aceito a minha morte, mas, ao mesmo tempo, eu tenho, na nossa sociedade contemporânea, armas como armas de destruição em massa, que a gente pode destruir o mundo inteiro várias vezes, né? Que eu já acho uma coisa engraçada quando as pessoas falam, engraçada para não dizer triste, né? As pessoas falam, a gente tem um arsenal atômico que pode destruir o planeta 8 vezes. A gente só destrói uma vez, né, gente? Não tem como destruir uma, depois destruir a segunda vez, depois destruir a terceira. Já destruiu uma vez, acabou. Né? São algumas frases que às vezes a gente não para pensar, né? Quando a gente lida com a morte, as pessoas falam, fulano morreu e deixou 2 filhos. Ainda bem que deixou, né? Pior se ele levasse junto, né? Eu não sei para onde foi depois da morte. Então, algumas coisas que a gente tem tanta dificuldade em lidar que a gente vai criando umas frases feitas para dizer que o absurdo que é em que nós vivemos. Então, esse momento agora, em nenhum outro momento da história, nós podemos destruir o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, temos tanta dificuldade de aceitar que nós vamos morrer. Essa necessidade que a gente tem de dominar tudo, de dominar todos, essa mentalidade extremamente racional, científica e competitiva, é uma crítica mesmo, assim, e a crítica não envolve outras ideologias, embora eu as tenha, né? Todos nós temos ideologias, mas a crítica é inerente ao modo de produção e de vida capitalista, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter um ganho futuro, mas ninguém garante esse futuro. Então, essa dificuldade, ao mesmo tempo, esse fetiche de destruição total que a gente tem com a morte. Para vocês terem uma ideia, o ponto que a gente chega em como lida com isso, eu lembro de uma conversa no corredor de um hospital com um colega, e o colega, ele se diz agnóstico, etc. E eu falei, cada um tem a sua crença, né? Ele falou assim, não, mas não se preocupe, ele falou assim para mim, quando eu morrer, eu vou ver se Deus existe. E aí, se existir, eu volto para te avisar. Eu falei, tudo bem, mas realmente é uma questão... Médico é um ser egocêntrico, né? Mas a pessoa, assim, às vezes extrapola o limite, né? Porque ela chega a acreditar assim, se eu morrer, eu vou ver se Deus existe. Ela chega a questionar a existência do divino, mas o dela não, né? Ela vai morrer, vai continuar existindo, embora até Deus possa não existir, mas ela, como pessoa, continuará existindo, e aí ele vai avisar de que ele voltará para dizer se isso é verdade ou não. Então, a nossa capacidade de ego e de tentativa de domínio, ela vai muito, muito além do que a gente deveria ter para lidar com esse momento terminal, que faz parte da nossa profissão enquanto ciência. Então, a gente finge que a morte não existe, mas a gente obceca com ela. A gente está sempre pensando nela. E aí a gente não consegue aproveitar, vamos dizer assim, né? Se a palavra pode ser essa, o que a morte nos traria de bom. A morte nos traz algo bom, a possibilidade de a gente aceitar a nossa finitude e, com ela, reconhecer a necessidade humana de ser cuidado, como eu falei, né? A gente só precisa ser cuidado porque adoecemos, porque temos finitude, senão a gente não precisaria ser cuidado. Isso também, além de propiciar a nossa própria profissão, ela também dá um sentido para a nossa vida, de entender que a vida é preciosa, justamente porque ela é finita, né? E por isso a gente tem que dar valor. Por isso aqueles momentos que a gente tem que ser momentos de construção de um sentido para a nossa vida. Eu converso muito isso com o meu filho, ele fala assim, por que a gente não pode viver para sempre? Eu falo, porque se a gente vivesse para sempre, talvez a gente passasse para sempre adiando o momento de ter essa conversa que a gente tem, porque não precisaria ser naquela hora. Eu poderia ir trabalhar, você poderia ir para a escola, a gente poderia fazer outras coisas, e essa conversa em que nós estamos construindo um sentido para a nossa relação seria ad eternum adiada, porque não teria pressa. Mas essa pressa boa, essa pressa de construir um sentido, ela existe justamente porque a gente sabe que não vai ser para sempre. E essa construção de sentido, filosoficamente falando, gente, se eu começar a ficar muito abstrato do ponto de vista filosófico, alguém dá um grito e para, tá? Mas filosoficamente falando, a gente diz que o tempo em que se constrói o sentido não é um tempo sincrônico, como a gente conta. Eu vou viver 10 anos, 15 anos, 20 anos. É um tempo diacrônico, é um tempo que faz sentido. Isso pode ser 30 segundos, isso pode ser uma semana. Você pode passar 100 anos e nunca criar um sentido para a sua vida. Então, essa necessidade que a gente tem de uma visão extremamente racional, individual, de contar o tempo em minutos, em horas, nem sempre contará um sentido. Por isso é tão difícil lidar com o fato de que essa contagem em horas encerrará em algum momento. Então, a gente afasta essa morte do nosso convívio, retirando até mesmo do imaginário.
o que torna muito mais difícil lidar com esse momento dentro da nossa profissão. E essa demanda, essa forma de lidar, pode parecer muito distante. Você está exagerando, você está fazendo, usando um argumento ad infinitum, que a gente chama em filosofia, que é esticar a corda do argumento. Não é tão distante assim da gente. Isso é uma capa verdade. O fotógrafo é péssimo de ler na internet, ficou horrível, mas dá para vocês lerem o que é mais importante. Isso é uma revista, todo mundo conhece, a revista é super interessante, e a manchete dela é: ele pode ser imortal. Quando você escreve isso, né, todo mundo já teve a síndrome do fantástico da segunda-feira, né? Quem trabalha em consultório, no hospital, né? O fantástico dá uma droga que foi testada uma vez em laboratório lá em Massachusetts, e na segunda-feira de manhã todo mundo quer no posto de saúde do SUS aquela droga, e nem tem aquela doença, mas viu no Fantástico. Então, o poder da mídia, quando você coloca isso numa revista, ele vai ser imortal. E se ele não for imortal? Vocês percebem o peso que há para nós aqui, profissionais da saúde, lidar com isso? Se as pessoas acreditam que as outras vão ser imortais, e quando elas morrerem? De quem é a culpa? Eu gosto de citar histórias, como vocês já se acostumaram nesses encontros que a gente vem tendo. Eu uma vez estava de plantão na UTI, ligou um colega que era procurador da República em Curitiba, aqui em Pato Branco, eu estava. O irmão dele estava internado na UTI, muito grave, com câncer terminal. E a gente começou a conversar. Eu passei como estava, porque ele tinha autorização para saber notícia, normalmente eu não passo por telefone. E ele perguntou: ele vai morrer? Eu falei: provavelmente. E ele falou assim: de quem é a culpa? Eu falei: talvez vá perguntar na igreja da esquina da sua casa se tem alguma fé, ou qual fé que a pessoa professa. Eu também gostaria de saber quem inventou que a gente tem que morrer. Mas com certeza a culpa não é nossa. Mas vocês percebem como a gente passa a carregar isso? Se ele ia ser imortal, alguém tem que ter culpa se ele morrer. Então, isso é uma coisa muito séria mesmo. E a gente tem que ter cuidado como a gente está lidando com essa questão, com essa história da morte. A morte, ela passa a ser extremamente afastada do nosso cotidiano, ela passa a ser encarada como um inimigo do profissional da saúde, quando, na verdade, como a gente conversa, o inimigo do profissional da saúde é o sofrimento, e isso acontece às claras, assim, na nossa vista, e a gente, às vezes, não consegue enxergar. Como eu disse, a morgue é sempre afastada, as saídas por onde passam os corpos são sempre obscuras. Vocês já viram um prontuário como é escrito? Né? Quem já teve a oportunidade de ler um prontuário de um paciente que morreu, alguma vez já leu escrito assim: o paciente morreu? O paciente evoluiu para a parada cardiorrespiratória, o paciente evoluiu para êxito letal, né? O paciente está em coma de passé, né? E vai evoluir a óbito, né? Sempre evoluiu, né? Como se fosse uma necessidade de evoluir. A gente tem dificuldade até de usar a palavra assim: o paciente morreu. Morreu. Acabou. A gente, durante a faculdade, isso tem mudado, graças a Deus, muito por causa de uma insistência muito grande. O CFM faz um monte de, desculpa a expressão, besteiras e cagadas. Mas algumas coisas eles fazem interessantes, e a insistência deles em formar bioeticistas e trabalhar isso com professores em universidades tem melhorado muito a gente ter aulas e conversar, por exemplo, com essa oportunidade que a gente tem, por exemplo, que eu sei tudo, mas pelo menos a gente está falando sobre a morte. Eu passei 6 anos numa universidade, 5 numa residência, e nunca tive uma aula durante essa formação que alguém me falasse sobre morte. A primeira vez que um paciente meu morreu, eu era residente, a primeira vez, não meu, né? Eu já tinha visto como acadêmico, mas quando o paciente morria e eu era acadêmico, eu fugia e deixava o médico dar a notícia. Então, a primeira vez que eu era residente, o paciente morreu na UTI, era um paciente do interior do estado do Rio, e a família ficava no hospital, porque era longe, e todo dia eu ia falar com a esposa. E aí eu cheguei lá, o paciente tinha acabado de ir a óbito, de morrer, e eu tinha que falar com a esposa. Aí, obviamente, o que eu fiz? Eu era um médico, eu tentei fugir e mandar a enfermeira falar. Isso é óbvio, era a primeira coisa que a gente ia fazer. A enfermeira estava lá 50 anos no hospital, olhou para mim e falou assim: não, é o senhor que tem que ir lá falar com a família. Aí eu falei: então tá bom. Aí a família entrou lá na salinha, e eu entrei na salinha, a salinha era pintada de branco, eu devia estar mais branco do que a parede da sala, e aí a esposa do paciente olhou para a minha cara e falou assim: doutor, as pessoas morrem, né? Foi ela que me consolou. Isso é ridículo. Não riam. Se alguém estiver rindo, eu tive que fazer terapia por isso. Essa é muito difícil, mas foi a paciente que veio me consolar. Eu nunca tinha sido preparado para isso. Depois, por causa do CFM, novamente um elogio para eles, eu fiz um curso de como dar mais notícias. É uma coisa muito interessante
que eu acho que todo mundo deveria pensar em fazer isso. Bom, depois desse breve resumo aqui dessa história da morte, brevíssimo, né, vamos falar assim, a gente vai passar por uma análise mais individual de como a gente reage para a morte. Quem não conhece ainda, vamos novamente a dicas de livros, conheça essa autora chamada Elizabeth Kubler-Ross. Ela tem um livro sobre a morte e o morrer, todo mundo já ouviu falar sobre isso em aulas de psicologia. São os 5 estágios que a gente enfrenta quando vai lidar com a morte, com a finitude. Na verdade, com outras coisas, mas ela descreveu para a morte especificamente. E esses estágios principais, né, os 5 principais, são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Como é que isso funciona no nosso dia a dia? Bom, funciona de diversas maneiras. Se eu conseguir fazer funcionar também a passagem do slide, funcionaria melhor, né? Opa, agora foi. O primeiro deles é a negação. O que é a negação, gente? É um mecanismo temporário de defesa do ego contra a dor psíquica, né? Acontece uma coisa, não, isso não aconteceu, isso não é verdade. Né? Tem uma brincadeira na internet que sempre diz assim, eu só acredito vendo, eu vendo não acredito. Né? Então a gente está negando o tempo todo. O tempo de duração dessa negação depende de como o paciente e as pessoas ao seu redor lidam com a notícia. A aceitação do paciente e da família vai depender de como essa notícia foi preparada, como essa notícia foi dada. De maneira geral, esse período não vai durar muito tempo, porque não dá para ficar fingindo que a realidade não existe durante muito tempo. Ela vai acontecer e vai seguir o seu caminho de alguma maneira. Mas, para vocês terem uma ideia, eu tive um paciente aqui e estava muito grave na UTI. Durante uma semana, 2 vezes por dia, eu conversava com a esposa do paciente, um paciente muito jovem, no acidente, e com a irmã do paciente, a cunhada, né, da moça que estava lá. E todo dia eu falava para elas, olha, ele está muito grave, ele pode morrer a qualquer momento, isso é uma coisa muito séria, o cérebro foi muito afetado, tem outras lesões, foi um politrauma, todo dia, 2 vezes por dia. Foram quase 10 dias na semana, né? Quase 10 visitas, quase 10 conversas com essa família, e aí finalmente o paciente evoluiu para a óbito, né? Morreu, e eu fui falar com a esposa. Eu falei, olha, seu marido faleceu, morreu, e ela falou assim, mas como? O senhor nunca falou que ele estava grave? Ela passou todas as consultas em negação. Por sorte, a cunhada falou, ele falou todas as vezes, fulana, você que não quis ouvir. Isso tem implicações legais, tem uma série de questões envolvidas, eu estou um pouco preocupado com isso, mas para vocês entenderem como é difícil, muitas vezes, essa negação do paciente para a notícia que ele vem recebendo. Quando nós passamos do estágio de negação, nós passamos para um segundo estágio, que é o estágio da raiva. Essa raiva que surge, uma dificuldade desse ego em manter a negação e o isolamento, né? Ele não tem mais como fazer isso, está evidente que a doença está tomando a vida dele, e aí ele começa a ficar hostil, né? Ele começa a tornar difícil todo o ambiente, a equipe da saúde, é uma hostilidade daquele que sabe que vai morrer, né? Vem as agressões físicas e verbais, reclamações dos procedimentos, são muito comuns nesse estágio. E isso a gente precisa entender que o problema não é conosco, a raiva dele, é com o fato de que ele vai morrer. Né? Então, assim, eu quero ouvir a opinião do outro médico. Ótimo, não tem problema, não é com você o problema. A hostilidade é para todo mundo, provavelmente ele vai ser hostil com outro médico também. Né? Essa raiva ela pode atingir até proporções paranoides, por exemplo. Por que comigo? Quando, na verdade, é com todo mundo. Né? Todo mundo vai morrer, não é com você. Né? Você não tem essa preferência de vir a morrer. Então, é o segundo estágio, normalmente, né? Quando a gente passa pelo estágio de raiva, e aí nós entramos num estágio de barganha. Né? A gente vai pedir ao divino, né? Barganhar com Deus. A gente negou, não adiantou. A gente ficou com raiva, não adiantou, não resolveram o problema. Então, o paciente normalmente vai passar a barganhar com a divindade, né, com Deus ou com a divindade dele. E aí ele promete, né, eu prometo que eu nunca mais vou no bar, eu nunca mais vou beber, eu não vou mais sair para jogar bola com meus amigos, ficar com a minha família, eu vou se dedicar ao meu filho, eu não vou mais trair minha esposa, eu vou me dedicar à vida dos pobres, aquelas coisas todas que todo mundo promete no momento de extrema dificuldade, né, em troca da cura. Só que tem um problema, né? O que ele pode oferecer para a divindade a não ser a vida dele? Mas a vida dele já está indo embora, né? Não tem muito o que barganhar com essa divindade. Mas pelo menos é um momento em que a vida, em que a relação com a equipe da saúde, ela fica bem mais fácil. Por que ela fica mais fácil? Porque ninguém pode pedir para Deus curá-lo se continuar sendo uma pessoa ruim, né? Se é uma pessoa agressiva, que não aceita as coisas. Então, a pessoa normalmente fica bem tranquilinha, ela passa a ser mais calma, é uma pessoa mais fácil de lidar nessa fase de barganha. Mas aí ela vai ver que também não vai adiantar ter pedido, porque se está chegando a hora, ela entra numa fase que nós chamamos de uma fase de depressão.
que é quando o paciente não consegue mais negar a sua condição. A morte está claramente presente, né? Não deixa de ser uma atitude evolutiva, porque não adiantou negar, não adiantou ter raiva, não adiantou barganhar, e aí você vai para o sofrimento. E aí a gente pode entrar na fundamentação, como a gente está conversando aqui, dos cuidados paliativos, né? Quando você não tem mais o que fazer do ponto de vista técnico de alterar o curso de evolução de uma patologia, apenas esperar que essa patologia tenha o seu desfecho final. Então, há uma ressignificação quando a gente entende que esse sofrimento pode criar algo nesse momento diacrônico, não é porque ele vai morrer em 10 dias que ele não pode criar um sentido, porque a criação de sentido, como nós conversamos filosoficamente, não envolve 10 anos, ou 50 anos, ou 100 anos, envolve um momento. O momento que ele envolve, eu tive uma paciente quando eu era residente, e ela estava muito grave, um câncer terminal, eu falei, a senhora, não acho que a senhora consiga resistir mais, talvez nós precisamos entubá-la, a senhora quer ir para uma UTI, o que a senhora quer fazer? E ela falou, olha, doutor, meu filho era do Nordeste e ele vai chegar na sexta-feira, isso é numa terça-feira. Eu não quero ser entubado, eu não quero estar inconsciente porque eu quero falar com ele. Eu falei, eu não sei se a senhora vai conseguir. Ela falou, eu vou. Até ele chegar, eu vou. Ele chegou na sexta, eles conversaram a tarde inteira, ela morreu de noite. Então, a criação do sentido, ela pode ser o momento em que você vai pedir desculpa, em que você vai visitar alguém que você não fala há anos. Isso não precisa de 10 anos, precisa de um momento. Então, esse momento do sofrimento é um momento que a gente pode, sim, criar um sentido para a nossa vida. Não é mais uma coisa em que nós não temos o que fazer. É essa a fundamentação dos cuidados paliativos e da bioética muito forte de lidar com os pacientes terminais. Isso não é uma fragilidade, ao contrário, é a verdadeira dignidade do ser humano. E aí, a partir do momento em que a gente consegue começar a construir esse sentido, nós podemos chegar ao estágio de aceitação. A gente entende que é o fim do nosso pretenso domínio sobre a vida, que tanto problema nos causa, né? A gente quer dominar, quer dominar, quer dominar, essa sensação de que nós controlamos o nosso destino, que nós devemos controlar tudo, que ninguém deve sofrer, que nada deve dar errado, que com todas as tecnologias que dispomos e que serão desenvolvidas, nos tornaremos imortais. A gente fez um trabalho uma vez sobre bioética, como eu falei de TCC de bioética, né? Mais uma dica. Ó. A gente fez um trabalho perguntando para os pacientes que iam para a cirurgia se eles achavam que eles poderiam morrer. Nenhum achava. Tá? E se eles estivessem no hospital onde tivesse muito mais tecnologia, se a chance de uma complicação era menor. Todos achavam que sim. Então, a nossa dependência de tecnologia e o nosso medo de morrer impede que a gente veja a verdade. Isso tem implicações ético-filosóficas e legais para a nossa área da saúde muito intensas. Então, a morte, ela depõe o sujeito, ela depõe aquilo que a gente, no Ocidente, e agora quase que no mundo inteiro, mais entende como importante, que sou eu mesmo. Né? O meu ego, minha individualidade. A morte me tira isso. Eu não consigo mais controlar a minha vida. Por isso talvez seja tão difícil, mas quando a gente aceita isso, é um momento de paz, de serenidade, onde a gente pode entender que a gente não pode mais controlar. Então, isso é muito importante para que a gente fundamente os nossos cuidados paliativos. E para lidarmos com esses pacientes terminais, do ponto de vista bioético, da fundamentação de qualidade de cuidados paliativos, a gente precisa entender que é imprescindível ter em mente 3 questões retiradas muito profundamente da filosofia. Então, quando vocês leem isso aqui, tem a dimensão da palavra, mas tem a dimensão de um conceito filosófico de responsabilidade, um conceito filosófico de compaixão, um conceito filosófico de entender que a vulnerabilidade humana ela é uma expressão da dignidade humana. O que eu quero dizer com isso? Vamos destrinchar um pouquinho mais. Então, quando eu digo responsabilidade sem escapatória, a gente quer dizer que mesmo com o advento de uma alta tecnologia médica e da possibilidade de cura dos pacientes, às vezes a gente esquece que a função do profissional de saúde é dizer eu estou aqui. Eu estou aqui mesmo quando essa possibilidade de tratamento não mais existir. Quando vocês começarem a entrar em hospitais, vocês verão que um dos grandes problemas do nosso hospital são aqueles pacientes em que não há mais possibilidade de um tratamento técnico ficar sem dono. Né? O médico que não quer mais cuidar, isso não é mais meu, isso aí é do clínico. Não, isso não é mais do clínico, isso é do cuidados paliativos. É quase que jogar o paciente que não tem mais dono. A nossa função como médico, como responsável por aquele paciente, como profissional da saúde, é dizer para ele, eu estou aqui, do seu lado, até o fim, e para não te deixar sofrer física e emocionalmente, mesmo que eu não possa fazer mais nada do ponto de vista técnico. A minha técnica não consegue mais resolver isso, mas a minha humanidade está do seu lado.
Então, essa responsabilidade é nossa e é sem escapatória. Não adianta a gente tentar transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Essa responsabilidade é nossa enquanto profissionais e cuidadores do paciente. Bom, além da responsabilidade, a gente precisa ter compaixão. Permite, por quê? Compaixão permite que a gente compartilhe o sofrimento do outro, assumindo essa responsabilidade. Somente quando a gente compartilha o sofrimento, a gente pode, vamos dizer assim, agir para aliviá-lo. A gente só presencia a morte na morte do outro. A gente só presencia o outro morrendo. Quando é a nossa vez, a gente morre e não presencia, né? Acabou a gente. Independente de crenças religiosas. Tá? Estou falando que naquele momento a nossa consciência se vai. Então, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa fundamentar os nossos cuidados bioéticos e paliativos com a compaixão. E precisamos entender que vulnerabilidade, ou seja, a possibilidade de ficar doente, possibilidade de morrer, não se trata de saber quem é mais forte e quem é mais fraco, até porque na morte todos nós vamos. E sim de entender que pelo fato de que todos vamos morrer, a morte e a doença não são fragilidades, são possibilidades que dignifiquemos os seres humanos. Se a gente sabe que somos finitos, né, como eu disse, que sentido faz trabalhar tanto e negligenciar a nossa família, nossos amigos? Que sentido faz acumular tanto se todos nós vamos morrer? Aqui a gente volta lá no início, quando questionávamos que esse medo insano que a nossa sociedade tem da morte, ele não se justifica. Por isso a gente tem que tentar entender e dar a ela um significado que ela tem, um significado maior de um conceito filosófico. Se a gente quer alguma coisa que é justa, a gente sempre luta por justiça no mundo, né? Se a gente quer uma coisa que é justa no nosso mundo, é a morte, porque ela vai chegar para todo mundo, rico, pobre, sortudo, azarado, o que quer que seja, todos nós vamos. Talvez seja a única coisa realmente justa na nossa existência. E essa dignidade, então, a gente precisa, pois ali, nesse momento, nos colocar a serviço do outro ser humano. Não aumentando a sua vida, às vezes é possível, ou alargando a sua vida, mas dando significado naquele momento tão difícil. E é esse significado, essa possibilidade do cuidado, do alívio de sofrimento, que nós chamamos de um atendimento, bom atendimento do ponto de vista bioético, e aí é que a gente fundamenta os cuidados paliativos. E aí eu uso um filósofo chamado Hans Jonas, que diz que ético é sempre o lugar onde cabem todos, né? Ali é para todo mundo. Então é com responsabilidade, é com compaixão, é reconhecendo as fraquezas do ser humano que a gente pode aceitar a morte e entendê-la para uma abertura de um processo ético. Então, essa fundamentação de um cuidado paliativo, que é um cuidado ativo, integral, de pacientes cuja enfermidade não responde a terapêuticas curativas, é o alívio da dor, é o alívio de sintomas concomitantes, é dizer, eis-me aqui, mesmo quando eu não tenho mais possibilidade técnica de resolver o problema do paciente. Essa é a função de quem gosta de ser profissional da saúde, quem gosta de um atendimento bioético, quem gosta de um atendimento humano e de fundamenta seus cuidados para o nosso paciente. Como sempre, a Nilane me pediu para dar umas dicas de livro, já dei, e também de filmes. Esse aqui, eu não consigo nem olhar o cartaz sem me emocionar, porque é um filme espetacular. Quem não teve possibilidade de vê-lo, procure para ver, chama Invasões Bárbaras. Ela fala muito sobre cuidados paliativos, sobre a morte, sobre a terminalidade. Então, a medicina paliativa, ela envolve qualidade de vida, ela envolve respeito ao tempo do paciente. O médico com boa formação bioética entende que discussões como eutanásia, ortotanásia, aborto, discussões sobre dignidade humana na vida e na morte, devem interessar, devem fazer parte da nossa formação, que deve ser muito além da técnica. Porque a gente tem sempre que pensar que tecnologia é importante. Como a gente vê nessa obra de Picasso, se você está vendo o médico aqui, ó, esse é um médico, né, muito preocupado com a tecnologia que ele tinha. Né? Qual é a tecnologia que ele tinha? Era um relógio para contar o pulso do paciente. Ele está preocupado só com o relógio e quem está cuidando do sofrimento da paciente é outra pessoa. Não sejamos um médico preocupado apenas com a tecnologia. Saber técnica, saber isso é muito importante. Jung já dizia, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É isso que a gente pretende quando a gente fundamenta nosso atendimento, quando a gente fala sobre bioética, quando a gente fala sobre cuidados paliativos, quando a gente fala com lidar com a terminalidade e com lidar com a finitude humana. Então, eu queria encerrar com essa apresentação, porque eu acho que é o que tem de mais importante para falar sobre bioética. O resto daí deriva, né, e a gente pode discutir várias e várias vezes. Então, gente, alguém quer falar alguma coisa?
Por favor, fiquem à vontade. Oi, prof. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Eu estava tentando falar no início e não estava conseguindo. Mas esse assunto, durante a nossa conversa aqui, eu estava com o coração um pouco pesado, tem que admitir, porque esse assunto ele é bastante difícil, né? Muito. A morte, querendo ou não, ela ainda é um tabu na nossa sociedade, né? A gente não tem o hábito de falar sobre a morte, né? Inclusive, essa semana eu tive a experiência de estar no estágio, no hospital, e chegou um senhor lá para agradecer o médico e a equipe multiprofissional que ele tinha perdido a esposa, né? E aquela situação foi meu primeiro contato com alguém chegar e falar sobre a morte, assim, daquela maneira. E assim, eu saí muito tocada lá do hospital, foi uma situação assim que me fez acordar para a realidade do meio que eu estou inserido, que vai fazer parte do meu dia a dia na profissão, né? Então, assim, essa aula me remeteu muito a esse episódio e como a gente também precisa exercitar o nosso sentimento e como a gente está diante do paciente, né? Então, ter um autocuidado com a nossa saúde mental diante desse enfrentamento é muito importante também. Muito. Tem que ter muito cuidado com transferir os nossos sentimentos, né? Eu nunca fui partidário daquelas ideias de que o médico tem que ser frio e se postar à distância do seu paciente, mas em algumas vezes a gente tem que ter cuidado não para ser frio, mas cuidado para não levar as nossas experiências para uma relação, transferindo problemas de outros locais para aquela relação. Eu já tive situações em que minha mãe estava morrendo na UTI, por coincidência de destino um acidente vascular hemorrágico, e tinha pacientes que estavam falecendo e tinha que conversar com a família sobre isso, e você absolutamente tem que conseguir fazer isso. Né? Isso não é tentar se afastar friamente. Seus sentimentos têm que vir à tona, mas têm que vir à tona no momento correto. Né? Alguns momentos a gente precisa ser mais duro, outros nem tanto, mas a gente precisa, eu acho que ser frio e criar barreiras, não preciso sou eu a falar isso, né? Freud já falava isso há muito tempo. O recalque que a gente vai fazer vai aparecer em algum lugar. Né? E não é à toa que nós somos a profissão liberal com maior índice de suicídio, vício em drogas, vício em jogos e etc. Então o nosso recalque virá em algum lugar. Então é melhor que a gente lide com isso de uma maneira mais saudável. Isso. Outra situação que eu me lembrei é como o ser humano reage frente à morte do outro no sentido do estranho. Quando eu andava de ônibus em Curitiba, que eu ia para o cursinho, era frequente assim cenas de acidente, todo o ônibus se direcionava para a janela para ver, né, o que tinha acontecido e como me dá uma sensação assim tão esquisita e desagradável de como se a morte daquelas pessoas assim fosse um espetáculo, uma coisa assim bem incômoda, sabe? Sim, isso é muito comum para o ser humano, né? Quando você presencia isso, não só na questão da morte, né? Mas quando você presencia em outros momentos, né? Quando a gente é criança, quando o professor chama a atenção de um colega, você tem um prazer mórbido com isso. É ele que está, desculpa a expressão, se ferrando e não eu, né? Assim, então, a morte é a mesma coisa. É ele que está morrendo e não eu. É mais fácil pensar assim do que pensar ele está morrendo e o próximo sou eu. Né? Então é muito mais difícil isso. Isso faz parte, como eu disse, de todo um contexto. Né? Imagine, você está dizendo andando de ônibus, são pessoas, normalmente, eu também, né, eu venho da Baixada Fluminense, no Rio, uma região extremamente paupérrima, e estudar de ônibus, pegava 3 para chegar na faculdade, sair de casa às 5 horas da manhã com trabalhadores para ir até a universidade. Então a gente vê a precariedade da vida das pessoas. E aí você imagina você parar em algum momento de realmente pensar sobre o que está acontecendo. Aquela pessoa sofreu um acidente e morreu. Eu posso sofrer um acidente e morrer. Vale a pena eu estar 5 horas da manhã num ônibus lotado para ganhar um salário mínimo? Por que eu não saio daqui quebrando tudo, arrebentando tudo, tendo um sentido para minha vida? Ou como isso tem um peso tão grande que essa reflexão da morte, ela é um tabu mesmo, como você falou. A gente consegue hoje em dia falar sobre sexo, sobre sexualidade com crianças de 8, 9 anos, mas a gente dificilmente senta com elas para falar sobre que elas vão morrer, que isso é uma coisa que elas vão perder, porque é tão difícil pensar sobre essas questões que a gente recalca muito, e isso tem um preço. Né? A gente vai pagar sempre um preço bem alto sobre essas questões. Né?
Alguém mais? Eu não sei se tem mais alguém. É, O Forms de presença está no chat ali pro pessoal. todo E mundo pensando. eu queria falar um pouquinho Pode falar. algumas coisas. Professor, eu queria agradecer muito pelo senhor ter aceitado esse convite de fazer parte dessa atividade conosco e que eu estou muito feliz porque é a última atividade de bioética e a gente tem uma quantidade de participantes ali muito acima do que eu esperava, tá? E eu queria agradecer também ao um dos nossos calouros, o Henry, que na última atividade eu não pude participar, né? Na penúltima, no caso, e ele se voluntariou aí para dar um suporte. Ele até relatou que teve uns probleminhas técnicos, Eu mas abri a aula com o microfone desligado, gente, foi muito triste. mas eu queria agradecer pela coragem, porque também não é fácil a gente se expor assim num primeiro momento aí chegando na universidade, né? Então achei muito legal a iniciativa dele. Ele foi muito bem e a partir do momento que a gente entra na universidade, como eu digo sempre para todo mundo que passa por minha sala de aula, nós somos colegas de profissão, né? A única diferença é uma questão de tempo. No meu caso, bastante tempo para mim, né? Pouco para você, estou ficando velho. Quando eu me formei, a maioria aqui nem sequer nascido era. Então eu tenho bastante tempo, mas é só uma questão de tempo, né? Todos vocês chegarão lá ou não, né? Eu sempre, quando me chamam de velho, eu sempre falo isso. Tá bom, eu cheguei aqui, agora pode ser que você nem isso, né? Então, é importante que a gente sempre pense que aqui é um meio acadêmico e eu acho que no meio acadêmico não há espaço para qualquer tipo de discriminação por eu ter mais experiência ou não, né? A gente está todo mundo aqui para aprender, todo mundo traz alguma coisa para aprender, né? Foi muito bem e assim, né, é um assunto que me toca muito, todos esses assuntos. A gente, quanto mais vive isso, mais isso, se você não cria essa barreira, mais te toca como ser humano. Então é sempre um prazer estar aqui falando. Quando vocês precisarem, por favor, podem me chamar que eu venho com o maior prazer. Muito obrigada. Imagina, eu que A agradeço. prof. Sara está aqui também conosco. Aham. Eu ouvi em algum lugar, agora não estou vendo mais, mas tá. Tá junto ali com a colega de turma Helena, que bom que ela está ali participando Aqui também. comigo. Boa noite, gente. É Boa que eu tô no noite. celular hoje, tá meio complicado. Mas assim, tava aqui conversando, comentando com a Helena, como é bom participar disso, como é bom assistir essas aulas do professor Carlos. Imagino quando os alunos estão assistindo as tuas aulas, eu fico com inveja, né? Porque assim, eu imagino quão rico, né, em qualidade de material e essa vivência que eles têm contigo deve ser muito boa, porque eu sempre fico muito feliz. Inclusive, na aula passada eu não pude participar, fiquei bem chateada, comentei isso com a Nelly, com a Nelaine, e gosto muito do assunto, né, da maneira como tu aborda isso, eu acho bem interessante. Inclusive, esse como dar notícia ruim, né, se é um curso, queremos, desde já queremos, né. Só, assim, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de poder estar aqui e queria te fazer uma pergunta, que estávamos comentando aqui, eu e a Helena, a respeito, quando a gente fala da morte de familiares, que ainda é um tabu, na verdade, a gente não sabe realmente como lidar com isso, principalmente com crianças, né? Quando fala-se hoje de sexualidade com as crianças, mas não se fala de morte. E quando falece, principalmente um avô, uma avó, que eu acho que é o que mais acontece, assim, com crianças pequenas, assim, 4, 5 anos, a maioria diz que a avó e o vô virou uma estrelinha, né? A pergunta só vou passar a bola para ti mesmo. Qual é a tua visão, assim, do ponto de vista ético? Não é de pai, tá? Nem de pai, nem de tio, nem de padrinho. Do ponto de vista ético mesmo, qual é a tua visão, assim, em relação a isso? Qual seria a maneira, assim, mais objetiva, a maneira mais correta para lidar com esse tipo de situação, assim, quando a gente está falando dessas crianças? Não só dessa faixa etária, mas direcionando para eles, que é Claro, o que mais acontece, essa questão da estrelinha, né? claro. Assim, eu acho que a filosofia e a ética, eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito, que assim, é um pense nisso, não é um pense isso, né? Não vai obrigar ninguém a pensar da mesma maneira que você, seria contraproducente falar de ética dessa maneira. Então, respeitando todas as crenças, etc., como estudioso que gosta de filosofia e de ética, tem como princípio de que você só constrói uma relação ética se você a constrói na verdade.
né? Você não pode construir uma relação que seja uma relação ética se você a constrói baseada em mentiras. E assim, eu tenho, não falando como pai, mas dando um exemplo, eu tenho um filho de 9, tem 9 agora, e ele já perdeu 2 avós, e ele já fez essa pergunta, como qualquer criança faz essa pergunta, né? E aí um tio disse, olha, não, vira estrela. O avô que ficou falou, vira estrela. Ele falou, pai, mas vira estrela lá no céu. Eu falei para ele, olha só, a pessoa morreu. O que acontece com ela, o seu pai não sabe te dizer. Porque ninguém sabe. Porque a morte realmente, ela é o total mistério. O mistério não é um problema. O mistério é o que faz a nossa vida ter sentido. É o que faz a nossa vida poder... Eu preciso estar aqui com você agora, porque eu não sei se eu vou estar amanhã. Isso não é um problema. Então a gente tem que aproveitar agora. Sabe aquelas vezes que você... Aí você começa. Sabe aquelas vezes que você faz pirraça, que você reclama, que você se aborrece? Você pode estar perdendo um tempo de construir um sentido para a sua vida. Não é que você não possa reclamar e não deva reclamar, mas a gente tem que construir um sentido. Se ela virou estrela ou não, eu não sei te dizer. Aí, a pergunta que me fez aí, como é que eu vou saber? Você tem várias formas de responder a isso. Você tem acesso a milhões de livros que o papai tem. Você estuda num colégio católico, você tem a questão religiosa, embora ele bata o pé firme, acho que ele não gosta da irmã que dá aula de religião, então ele diz que ele é ateu, mas acho que ele nem sabe o que é isso. Então, assim, eu falo, você tem várias opções para pensar. Pense aquilo que te dá um sentido para a tua vida. Tá? Agora, eu não vou mentir para você, porque se eu construir a minha relação contigo na base da mentira, eu não vou poder exigir que daqui a 5 anos, eu espero 5 anos, né? Que ele tem 9, 14, quando você tiver contato com alguém que usa droga, etc., que você conte para o seu pai a verdade. Tá? Então, de mim, você não vai ouvir mentira. Eu não sei te dar essa resposta. Existem várias respostas que a humanidade procura. Eu, particularmente, acredito que a gente nunca vai encontrar essa resposta, porque é exatamente o mistério total, mas encontre a sua, encontre um sentido para a sua vida. Tá? Eu encontro um sentido na perda da sua avó, no sentido de que, enquanto eu estava com ela, eu procurei fazer o melhor que era possível dessa relação. Depois disso, eu não posso mais fazer nada. Agora, encontre a sua verdade. A nossa relação será sempre baseada e pautada na verdade. Eu espero que seja recíproco. Né? Que eu te digo a verdade e você me responde a verdade. O dia que eu não souber, eu vou te dizer eu não sei. E esse é um dos casos que eu não sei. Eu não sei o que acontece depois. Né? Vamos descobrir juntos no sentido que faça sentido, desculpa a redundância, para nós dois. Né? Vamos construir esse sentido juntos. Eu acho que essa é a questão da relação ética, né? Seja ela médico-paciente, seja ela profissional da saúde, paciente, pai, filho, marido e mulher. Vamos construir um sentido para nós dois, né? Um sentido que a gente constrói, aluno-professor, né? Face a face, que sentido a gente vai dar para essa relação? Né? Então, é fácil? Não, não é. A gente vive numa sociedade de muita velocidade, muita coisa, e a gente tem que tomar cuidado. Eu tento, né? Nem sempre consigo, porque a gente não consegue se afastar de toda a realidade que nós vivemos, mas tento sempre partir de um conceito filosófico que a gente chama de apoqué, né? Eu vou para uma relação, suspende os seus pré-julgamentos, os seus pré-conceitos, e constrói essa relação a partir dali. Eu acho que talvez seja a maneira mais ética, filosófica possível de construir uma relação na verdade. Eu não sei se te respondi ou se ficou mais confuso. Claro que responde. Claro que respondeu. Sim, muito obrigada. Imagina, é um prazer. Imagina, o prazer é nosso de estar aqui. Queria te agradecer também, professora. É sempre um prazer assistir suas aulas. Obrigado. Gente, tudo bem, então? Vamos descansar, né? Porque amanhã tem aula, tem tudo isso, né? Todos nós temos, certo? Tem cirurgia. Gente, mais uma Professor, vez. só Oi? Pode uma falar. coisa que eu me lembrei. O pessoal já coletou as referências bibliográficas para escrever um trabalho aí sobre os temas das aulas, tá bom? Que bom, Daí que bom. nos próximos dias eu converso com o senhor. Precisando, me avise, tá? Gente, boa noite, tá? Boa Descansem bastante, vamos aproveitar a vida também, vamos fazer a vida valer a pena, né? Um beijo para vocês, até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigada, Obrigada. professor. Ah.